Good evening, boa noite, que alegria ter você nos acompanhando em mais um Leader School Connection. E eu estou aqui todas as terças-feiras às 19h30 no Leader School Connection, um programa de entretenimento onde trataremos com profissionais, falaremos de assuntos de interesse comum na grade de programação da TV Paraná Mídias, Canal 4, na página Piccolo Esporte Notícia e também na grade de programação da Opção Telecom e Domus Telecom. Leader School Connection com vocês. E hoje, nosso convidado Hélio Conrade Júnior, mas antes vou contar para vocês que nós temos alguns apoiadores, Hélio. Nós temos apoio da Berta Joias, Relógios e Ótica e do Sicredi Aliança Paraná São Paulo. São grandes apoiadores do nosso programa. Então, Hélio, muito bom, que alegria ter você aqui no nosso programa, que bom poder te receber. Então, Hélio, nosso aluno Leader School, engenheiro agrônomo formado pela UniOeste, mestrando em produção vegetal pela UniOeste, agricultor, eu ia falar agriculture, né? A gente está querendo falar inglês. E empreendedor, além de aluno Leader School. Que satisfação, Hélio, poder ter você aqui conosco. Obrigado. Participou de vários congressos em universidades em Portugal, Holanda, Itália e Colômbia. Que legal, Hélio! Lembrando que quem compartilhar a live estará concorrendo a um brinde pela Berta Joias, Relógios e Ótica. Então, Hélio, conta pra gente, como é que começou a sua conexão com o inglês? Como é que o inglês entrou na sua vida? Bom, boa noite, Luciana, obrigado pelo convite, né? Bom, a questão do inglês, então, o inglês surgiu como uma necessidade há alguns anos atrás, quando surgiu o interesse em fazer o intercâmbio, né? Intercâmbio do Rotary. Ah, do Rotary, que legal. Isso. Então, a partir disso, eu comecei a pesquisar as escolas e conhecer a metodologia, a didática, né? E então encontrei a Leader School, né, onde eu me senti bem, né? Senti que atendeu as minhas necessidades e comecei então a estudar o inglês na Leader School, né? Que legal, a gente não sabia. Que bom, que lindo vir essa linda homenagem. Que legal. E como é que foi esse processo então do intercâmbio, Hélio? Bom, então eu iniciei os estudos na Leader School, né? E eu sempre comento com as pessoas que eu tive um avanço muito grande no inglês em questão de um ano e meio, mais ou menos. Eu consegui ter um avanço bastante promissor com o inglês, né? E o que talvez em 10, 15 anos, né, no colégio e tal, não consegui ter. Então, a partir do momento que eu entrei na Leader School e eu tinha um objetivo que era o intercâmbio, eu tive esse foco, né? E isso me ajudou bastante a esse grande desenvolvimento em torno de um ano e meio para eu fazer a prova para fazer o intercâmbio, né? Que legal, você sempre foi super aplicado, super dedicado. Isso, nossa, fez a diferença também. Com certeza. Bom, então a partir disso eu fiz a prova, né, que o Rotary solicita, e então eu fui para fazer o intercâmbio no México, né? Que legal! Que foi uma experiência assim, bastante interessante, porque eu sou do interior, de Marechal Cândido Rondon, né, de Vila Curvado,
Até hoje moro lá. Ah, que legal. E eu me mudei então para uma cidade totalmente diferente, né? Uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, que é a capital do estado de Puebla, né? É uma cidade muito próxima à cidade do México, que é a capital do país. Então foi um choque cultural e uma experiência bastante interessante, né? Mas nesse processo também, apesar de se tratar do idioma espanhol, que muitas pessoas acham que é fácil, que é tranquilo, quando eu cheguei lá eu tive uma grande dificuldade, né? E o inglês, inclusive nesse momento, me ajudou, né? Para intermediar então entre o português e até entender no espanhol, eu me expressava em inglês, né? Que legal, Então foi bastante importante. Porque muitas pessoas acabam viajando para vários países que falam outras línguas que não inglês, mas o inglês acaba dando uma ajudinha, é uma mão na roda, né? certeza. Porque ele sempre acaba salvando a gente de alguma situação. Mas enfim. E então, quando você chegou ao México, foi um contraste gigantesco de realidades. Sim. Foi uma realidade bastante diferente, né? Além da questão do tamanho da cidade, também o aspecto cultural é muito diferente, né? Sim. A culinária, então, nem se fala, é muito boa e muito diferenciada, tem aquela história da pimenta e tudo mais. Que legal. Mas é um país, assim, muito interessante, que eu tenho um carinho muito grande, as pessoas são muito receptivas, né? Literalmente, né, quando se fala mi casa e su casa, é porque eles abrem a residência deles para receber qualquer pessoa, eles têm assim, um coração muito bom, são pessoas muito boas. Que legal, foi uma experiência muito diferente. Só para te dar um exemplo, por exemplo, eu morei com 3 famílias diferentes, né? Com certeza com cada uma dessas famílias foi uma experiência muito diferente. Mas, por exemplo, uma coisa muito simples na minha realidade da primeira família é que da minha casa eu conseguia ver uma pirâmide, né? Uau. Então tem todo esse aspecto histórico, para quem gosta de história é um país sensacional. Que legal, Hélio. Bom, eu ia pedir para você uma dica de inglês, mas eu já vou começar então a questão do culture shock. É uma expressão que nós usamos em inglês, culture shock. Culture, cultura, shock é o choque. Muitas vezes as pessoas, quando vão para um outro país, sentem essa questão do culture shock, que é justamente esse choque cultural. Nem sempre acontece nos primeiros dias, muitas vezes acontece em 1 semana, 2 semanas, depende do lugar que as pessoas viajam, depende da cultura com que essa pessoa está inserida e também depende dos seus hábitos no Brasil. No seu caso, foi tranquilo? Você passou por isso também? Bom, eu acho que teve um certo período que teve essa questão do choque cultural, né? No início, nos primeiros 30 dias, teve aquelas saudades de casa, da família. Do churrasco no final de semana, no domingo, a família, né? Com os avós, com todo mundo, com os tios, primos. Mas depois a gente vai se acostumando, né? Como meu pai diz, tudo se acostuma, né? Então, tudo se acostuma. Foi entrando no ritmo, me acostumei facilmente com a alimentação deles, que algumas pessoas não conseguem se acostumar de maneira tão fácil, né? Então foi bem tranquilo, a família muito receptiva, então eu sofri pouco com esse aspecto do choque cultural, no meu ponto de vista, né? Certo. O idioma logo comecei a estudar, tentar me encaixar na rotina deles, né? Isso é bastante importante quando a gente vai fazer um intercâmbio, que você tem que estar, né, receptivo, você tem que estar com a mente aberta para entrar na rotina daquele país ou daquela família, enfim, né? Isso é bastante importante. Porém, né, a gente já comentou em outras situações, eu acredito que o maior choque, na verdade, o choque cultural, né, um choque de realidade, é quando a gente volta, né? Então, no caso, o meu intercâmbio foi de 1 ano, né? Então, quando eu retornei, eu acredito que o choque foi maior do que quando eu cheguei no México. Ah, sim. Nós, quando trabalhamos com intercâmbio, sempre dizemos para as pessoas, se você vai ficar 1 ano, normalmente você leva 1 ano se preparando para ir, você fica 1 ano no lugar, e são 2 anos de pós-viagem, de retorno. Mas como assim, teacher? Isso é impossível. E é verdade, porque você precisa retomar a sua vida, você viveu uma realidade muito diferente, certo, Hélio? Isso aconteceu com você também? Quando a gente comenta, as pessoas acham, não, teacher, comigo isso não vai acontecer. E com você aconteceu? Aconteceu mesmo. Senti na pele como é isso aí. Mas não chegou a precisar de 2 anos ou não? Acredito que totalmente
na verdade, totalmente, você nunca vai esquecer dessa experiência. Nunca mais você vai se desconectar. É uma coisa que aconteceu na sua vida e vai sempre fazer parte de você. Com certeza. Mas assim, eu acredito que em torno de 1 ano e meio, 2 anos, como você falou, mais ou menos, até que você consegue voltar bem à rotina do que é. Se adaptar. Né? Que legal, Hélio, mas que experiência incrível. É uma experiência única pro resto da vida, com certeza. Com certeza. E a questão da agronomia? Você, quando foi ao México, se deparou com essa sensação, puxa, isso aqui também é diferente, eu gostaria de estudar algo nessa área que eu pudesse confrontar com solos diferentes, com clima diferente, ou nada a ver? Simplesmente você decidiu depois? Teve uma importante relação, né? O que aconteceu foi o seguinte, eu sempre gostei muito na minha infância, de desenhar. Então a minha ideia era uma ideia mais utópica, assim, de fazer engenharia mecânica, né? Desenho automotivo, essas coisas assim. Quando eu fui para o intercâmbio, lá surgiu um interesse até por gastronomia, mas na verdade o que eu defini lá foi a agronomia, né? Eu acho que em função da distância, eu era muito acostumado sempre no dia a dia, na lavoura, com a agricultura e tudo mais. Então, quando eu fui para lá, que eu percebi o quanto que eu sentia falta dessa realidade, né? E querendo ou não, como a agricultura está na família, né? Meus avós, todos são agricultores. Toda a sua família veio... Sim, tem uma relação forte com a agricultura. Que lindo isso. Então, estando lá, eu sempre tentava observar algo relacionado à agricultura, né? Mesmo assim, sem querer, a gente acabava observando, para comentar até com a família e tal, ter essa experiência, né? Então, o intercâmbio me ajudou nesse aspecto também, a definir o que eu iria fazer no meu retorno, né? Que legal, Hélio, que bacana! Quer dizer que todo esse processo de 1 ano mexeu com todas as suas estruturas? Sim, mudei totalmente o foco, né? De engenharia mecânica, então, para agronomia, mas quando eu voltei, eu tinha aquela certeza, para sementes, digamos. Mais ou menos por aí. Que em algumas pessoas, alguns jovens têm bastante dificuldade em justamente definir isso. Então essa experiência me ajudou bastante nesse sentido. Que legal! Então você recomenda o intercâmbio também para as pessoas? Com certeza. Que bacana, que legal! Porque a gente ouve muitas histórias, eu trabalho com isso, mas quando eu conto para as pessoas, elas acham, teacher, você que está contando, você quer que a gente vá fazer intercâmbio? Eu falei, não, e realmente é verdade. Existem vários exemplos e que realmente faz a diferença, ter essa formação, não só na questão profissional, né? A questão pessoal, o se descobrir, o se conhecer, eu acho que é algo sublime, é única, uma experiência, só vivendo o intercâmbio para você entender o que realmente é. Eu fico muito orgulhosa, muito feliz de saber que foi uma experiência tão bacana. Então, Hélio, dando sequência aos seus estudos, você estudou agronomia. A partir disso, então, você decidiu dar sequência, você não parou, não se formou apenas, você já logo entrou no mestrado, é isso? Isso, eu, durante toda a graduação, né, desde o início, os professores indicavam, né, sugeriam a nossa participação em grupos de pesquisa, né, essa inserção no mundo da pesquisa ou da extensão rural, né, que é levar o conhecimento até os produtores. Então, durante a graduação, as pessoas, no mundo da agronomia, digamos assim, as pessoas vão definindo, né, onde que elas vão atuar, porque tem um leque muito amplo de opções, né? Exato. Você pode atuar em diversos setores, né, de diferentes maneiras. Então, eu iniciei a graduação e eu logo optei por trabalhar numa linha de pesquisa, né? Que legal, Hélio. Isso foi no início já da graduação? Foi no final da graduação? Segundo ano, terceiro ano? Não, foi logo no início da graduação, né? No primeiro ano eu optei por trabalhar com fruticultura. Então eu trabalhei 1 ano com fruticultura, tive essa experiência também. Porque eu tô te perguntando, porque tem vários alunos da Leader School que querem fazer agronomia. E eu comentei que você estaria hoje, eles estão assistindo. Inclusive, você que quer deixar seu comentário, mandar sua pergunta, ele depois vai responder para vocês. Porque justamente, às vezes as pessoas não sabem o que elas vão estudar. Elas querem fazer, estão perdidas, como faz, como não faz. E é por isso que eu perguntei, justamente por isso. Então, no início, você já trabalhou com pesquisas?
Isso, já no início, no primeiro ano eu trabalhei com pesquisa voltada à fruticultura, né? E aí depois eu comecei a participar de um outro grupo de estudos, né? Que são diferentes grupos de estudos que existem dentro da agronomia na UniOeste, né? Então tem grupos de estudos voltados a estudos, por exemplo, com fruticultura, com horticultura, né? Com grandes culturas que são, por exemplo, soja, milho, com solos, né? E o meu grupo de pesquisa é o grupo de pesquisa que trabalha com a parte química, né? Parte química ambiental voltada à questão agrícola. Ok, né? Que legal. Que é uma tendência hoje muito forte, né? Essa linha de pesquisa, né? Você poderia falar um pouquinho mais pra gente sobre isso Sim. depois? Ou agora, não sei. Como ficar melhor. Pode falar então, Hélio. O pessoal tá curtindo. Então, no segundo ano da graduação, comecei a participar do grupo chamado GESOMA, que é Grupo de Estudos em Solos e Meio Ambiente, né? Então, lá eu aprendi toda a questão de análises de solo, de água, de tecido vegetal, né? Fazer toda a parte laboratorial, né? Realmente. Também a questão voltada à pesquisa, né? Então, eu já comecei logo com um projeto de iniciação científica, né? E quando tu me perguntou, né, deu sequência, né? Hoje eu estou fazendo a pós-graduação, mas então eu tenho que primeiro explicar como que foi o preparatório antes disso, né? Como foi o início. Isso. Então eu comecei a participar do grupo, logo tive um trabalho, né, de pesquisa. A gente trabalha muito com a utilização de resíduos da agroindústria, né? A gente prepara eles, passam por um processo de transformação química e utiliza eles como adsorventes, né? Então a gente utiliza eles para remoção de contaminantes da água, né? De efluentes industriais. Então é um trabalho assim bem bacana. E durante então todo esse tempo, hoje já são 7 anos no grupo, que eu trabalho no GESOMA, e então durante todo esse período sempre tive publicando, né? O grupo, né? A gente trabalha muito como uma equipe, assim, não tem aquele negócio individualista, né? Todo mundo se ajuda e por isso que o grupo produz muito bem. Então a gente fez muitas publicações de artigos, né, de trabalhos para eventos nacionais, internacionais, né, capítulos de livro também, né, livros completos publicados. Então é uma infinidade de coisas. Né? Que bacana, Hélio. E quem coordena todo esse processo, no caso esse programa, é o professor Afonso? Isso, o grupo é coordenado pelo professor Afonso, né? Professor Afonso, então, que é um orientador e grande amigo, aí a gente já fez cerveja junto e conversa sobre o que precisar conversar. Aí uma parceria de longa data. Que ótimo, isso é muito lindo, muito bom. Enfim, que bacana, é muito bom conhecer essas histórias, porque as pessoas que não são da área, muitas vezes não fazem ideia de quantas áreas a agronomia abrange. E justamente hoje, Hélio, nós gostaríamos de explicar um pouco, desmistificar essa questão, porque as pessoas acham que na agronomia vão trabalhar apenas com solo, e não. Ou só sementes, ou só plantio, e na verdade é uma gama de áreas, de certa forma é um leque muito grande, como você mencionou. E que áreas mais você teria interesse, ou que você demonstrou interesse quando você passou a cursar o curso de agronomia? Bom, quando eu iniciei com o curso, né, eu também iniciei o meu próprio negócio. No mesmo ano, né, precisava de uma fonte de renda, né? Sim. Então foi uma ideia que partiu da minha mãe, né, que ela sugeriu que fosse começar com a atividade de produção de hortaliças, né? Certo. Partiu dela porque os pais dela, né, meus avós, eles são produtores, hortaliças, em torno de 35 anos já, e até hoje eles estão nessa atividade. Então eu herdei um pouco do lado materno, digamos assim. Então eu parti para esse empreendimento que seria a parte de produção de hortaliças, né? E então esse é um ramo que me chama bastante atenção. Também a questão de máquinas agrícolas, por exemplo, que eu trabalho hoje, a produção de grandes culturas, como é o caso da soja, do milho, né? Certo. Então todo esse aspecto, né? Mas principalmente as questões ligadas a solos, né? Eu gosto bastante. Que legal, Hélio. Criei uma certa paixão naquilo que se refere ao estudo de aspectos ambientais da agricultura, né? Não de uma maneira a condenar a atividade agrícola, até porque, como comentei, está na família, envolve uma questão de paixão pela atividade e tudo mais, mas sim para tentar entender, né, e tentar justamente defender a agricultura, né? Que bacana. Do ponto de vista científico também, né? E faz já algum tempinho que você havia então iniciado com essa questão, você teve a sua empresa.
Isso. Qual era o nome da sua empresa? Conrad Hortaliças. Isso mesmo. Ai, que bacana. Então, meus filhos se alimentaram muito, nós nos alimentamos muito com as hortaliças da Conrad. Muito legal, muito bacana. E você recebeu um prêmio, não recebeu? Na época, faz tempinho, mas você recebeu um prêmio, não foi, Hélio? Você poderia contar pra gente? Isso, em função então dessa atividade com a produção de hortaliças, né? No ano de 2016 eu recebi, né, como prêmio de produtor de destaque do município de Marechal Cândido Rondon, né, esse prêmio como reconhecimento, né, pela dedicação à atividade de produção de hortaliças. E na época mais jovem, né, obviamente, então, e bem jovem, então acho que isso chamou a atenção também. Quantos anos você tinha, Hélio? 2016, estava com 22. Com 22 anos, então, você já tinha sua empresa, você produzia, vendia. Eu lembro que muitas vezes você chegava na aula, tinha feito as entregas, vinha para a aula, e com isso você também recebeu essa premiação justamente pela qualidade do seu trabalho e pelo fato de você ser tão jovem e estar vinculado à questão agrícola. Que legal isso, parabéns. Obrigado. Com certeza, foi um grande desafio, né? Porque no período da graduação eu tinha aula em período integral. Sim. Né? À noite eu trabalhava no laboratório de Química Ambiental, com as análises, todo esse processo. E ao mesmo tempo eu tinha meu próprio negócio, né? Obviamente eu tinha alguns colaboradores. E ainda tinha as aulas de inglês. Tinha as aulas de inglês no sábado, então as entregas eu fazia durante a semana antes de ir para a aula da graduação e nos finais de semana antes de ir para a aula de inglês. Então era sempre bastante agitado, né? Que dormia legal. muito pouco. Mas é assim, a vida de um empreendedor, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Mas a gente precisa mostrar que nada vem de graça. Tudo é com muito trabalho, com muito estudo, com muita dedicação. Parabéns, Hélio, você sempre foi uma pessoa muito dedicada e isso nos honra ainda mais por fazer parte do grupo da UniOeste, porque nós temos a UniOeste, né, como universidade de referência e a gente bate forte no peito quando fala que temos a UniOeste na nossa cidade. É muito bom saber dos profissionais que nós temos, dos grandes mestres, dos alunos, né, que hoje estão colhendo frutos também. Que legal. Hélio, eu tenho que passar um recadinho. Na verdade, eu quero passar o recadinho da Berta Joias, Relógios e Ótica, que é nossa apoiadora, do Sicredi Aliança Paraná, São Paulo. E hoje um recadinho da Leader School para vocês. Se você está procurando aquele presente especial ou aquele óculos solar para arrasar no verão, venha para a Berta Joias, Relógios e Ótica. Além de peças de qualidade em ouro, prata e semijoias masculinas e femininas. Você encontra armações e lentes de grau em inúmeros modelos e tamanhos. Sempre pensando em você e no que você precisa. Berta Joias, Relógios e Ótica. Sempre o melhor para lhe atender. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante. De estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida.
mais um Leader School Connection, hoje aqui, sempre iniciando às 19h30, contando histórias inspiradoras, contando com a sua presença, lembrando que quem compartilhar a live estará concorrendo ao brinde da Berta Joias, Relógios e Ótica no final do programa. Muito bem, Hélio, eu tenho uns recadinhos aqui para falar para você. Algumas pessoas estão mandando abraços, outros estão dizendo um oi. O Guilherme Zimmer, parabéns, Hélio, grande amigo, profissional e pessoa, uma grande pessoa. Gesoma presente. A Priscila Miller, parabéns, Hélio, a Teacher Lu sempre trazendo experiências incríveis. Juliano Basso, parabéns. Danúbia, parabéns, Hélio, o que você espera da sua profissão agora no futuro, tendo em vista o cenário da pandemia que estamos vivendo? Olha, bacana uma pergunta. A Marta Tenkaten, parabéns. O Jean, Leader School Connection, sempre nos fazendo viajar e conhecer novidades em vários ramos da atividade. Parabéns pelo programa. Thank you, people. Thanks, Jean. Thanks, everybody. Que lindas mensagens. Tem mais a Aline mandando um abraço para você. Minha mãe, Ivone. Um jovem engenheiro agrônomo valorizando a agricultura. Parabéns pela preparação e dedicação na agro, que é elementar. Também parabéns ao Leader School Connection pelas informações. Obrigada! Então, Hélio, que tal essa pergunta? Com a questão da pandemia. Vamos responder a Danúbia, então. Como você vê o cenário, então, né, a sua profissão agora no futuro, tendo em vista o cenário da pandemia que estamos vivendo? Bom, eu poderia responder talvez mais até, não respondendo em relação ao futuro, mas ao presente, né, o que já aconteceu, né, então é muito reportado na mídia que um dos ramos da economia brasileira que tem sustentado o nosso país, apesar das dificuldades desse momento, né, é o agronegócio. Então, assim, graças a Deus, a nossa atividade não foi prejudicada, digamos assim, com grandes impactos, né, ou perda da produtividade, ou dificuldade de comercialização, muito pelo contrário, né, inclusive os preços dos cereais, dos grãos está bem elevado, né, certo. E na verdade tem impactado até positivamente, né, nesse aspecto, na economia voltada ao agronegócio, né. Então, isso, você sente que há uma melhora nessa questão, por valores de dólar, pelo fato do dólar estar mais alto, também a questão das bolsas interfere todo um processo. Também, questão da valorização do dólar, né? Então o nosso produto vale mais, né? Tem um valor maior. E também, eu estava lendo essa semana que alguns países, em função dessa pandemia, eles optaram por ter um grande estoque, né? Então isso fez com que tivesse uma maior demanda e um maior preço, maior valorização do nosso principal produto, que é a soja, né, por exemplo. Que legal. Então, nesse aspecto, né? Então, e voltando a falar do seu mestrado, a sua linha de pesquisa, Hélio, você poderia contar pra gente? Com certeza. Bom, em relação então ao mestrado, atualmente eu trabalho avaliando a dinâmica de moléculas pesticidas, né? Falando de uma maneira mais técnica, né? O que seria isso? Seria avaliar, né, o que acontece quando a gente aplica um agrotóxico, um veneno, no caso, no meio ambiente, que é um termo inapropriado. O termo mais correto seria agrotóxico, atualmente ainda, né? Então, o nosso grupo e o meu estudo, especificamente, visa avaliar o que acontece, inclusive verificar qual o risco de contaminação da água subterrânea, né, ou de águas superficiais, que são os rios, né, os lagos. Verificar também quanto desse pesticida pode estar retido no solo, né? E entender o que acontece, porque existe uma ideia um pouco equivocada sobre a questão dos agrotóxicos, né? Que muitas pessoas acabam julgando ou generalizando, mas na verdade não é bem assim que acontece, né? Então o meu estudo de dissertação é voltado a isso, né? Sobre duas moléculas, né? Certo. Nós utilizamos um equipamento que é fruto de uma parceria com uma universidade da Alemanha. Que legal! É um equipamento aí que teve um custo de aproximadamente R$500 mil, né? Foi um recurso então que o grupo e o professor Afonso a gente conseguiu, né? E é um estudo então que está sendo conduzido, e no doutorado também vai ser conduzido em parceria com a Alemanha, inclusive possivelmente faça uma parte
do estudo na Alemanha, né? Que bacana, Tem toda essa então quer dizer que você já está engatando, já está engatilhando o seu doutorado e a possibilidade de você estudar fora também. Que bacana. Inclusive eu estou finalizando agora o meu mestrado, né? E ao mesmo tempo a gente já está conduzindo o experimento do doutorado, né? Eu finalizo esse ano o mestrado, o ano que vem eu inicio com o doutorado, porém a parte de estudos a campo já está sendo conduzida, né? E mestrado e doutorado aqui pela UniOeste. Sim, vale a pena falar, né? A gente tem que lembrar que nós temos um centro de excelência, eu diria, né? Na nossa universidade UniOeste, temos outras universidades também, mas a questão da UniOeste ser referência hoje em várias áreas, isso é muito importante. Sim, com certeza, Lu. É um aspecto bastante importante que você levantou. Até gostaria de ressaltar isso, que o curso de agronomia da UniOeste, do campus de Marechal Cândido Rondon, ele é bastante renomado, né, a nível nacional e estadual. Possui professores aí muito capacitados, né, professores produtivos, cada um atuando em diferentes linhas dentro da agronomia, né, diferentes frentes, diferentes, inclusive. Isso. Então, hoje a UniOeste possui a graduação, certo? Possui o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado também. Que legal. Então, isso dentro de Marechal, sendo uma universidade pública, né? Exato. Que sucesso. Quando a gente fala que a gente se forma na UniOeste, a gente tem muito orgulho. Enfim, voltando a falar então da sua linha de pesquisa, então você vai dar sequência ao doutorado e aí há essa possibilidade de você dar sequência aos estudos na Alemanha, ou seja, sair do país, mais uma vez o inglês se fará importante na sua vida. Com certeza. Que legal! Apesar de ter aí uma grande parte do sangue alemão, mas com o alemão não vou conseguir por enquanto me virar, vai ser com o inglês, né? Porque as pessoas às vezes nos perguntam, né, teacher, mas quando a gente vai para uma universidade fora do país, como o inglês é uma língua universal, muitas vezes as universidades, as aulas, como elas são comuns a vários alunos, elas são ministradas em inglês, né? Então eu tive um aluno, por exemplo, que nós preparamos para o mestrado e ele foi aprovado a Portugal, Universidade de Lisboa, e teacher, eu não vou mais precisar de inglês, amém! Eu falei, tá bom. Primeiro dia de aula, o professor dando aula em inglês. Teacher, vamos continuar online? Falei, vamos. Porque justamente é a língua universal, né? Mas enfim, o inglês é só um gancho para a gente contar histórias de sucesso, histórias inspiradoras. Eu acho que a sua história é inspiradora, Hélio. Obrigado. Você é jovem, muitos jovens estão nos assistindo hoje, que sirva de inspiração para muitas pessoas que possam dar sequência aos seus estudos, não desanimar, seguir em frente, isso é muito importante. Então, voltando a falar um pouquinho da sua formação, Hélio, você apresentou trabalhos fora do país. Em que países você especificamente apresentou os seus trabalhos? Bom, então, aproveitando para ressaltar essa questão do inglês que você comentou, né? Outro aspecto importante para quem talvez vai começar a graduação, enfim, é a questão voltada ao conhecimento do idioma inglês, que, por exemplo, a nossa pesquisa, a maioria dos artigos que a gente precisa ler, estudar, né, e utilizar como base para alguns estudos são em inglês, né? Então, aproximadamente 98% dos artigos que a gente lê é em inglês, né? Então, tem toda essa questão também que é bastante importante, né, do inglês. E outro fator, então, é a possibilidade de ir para outros países, apresentar trabalhos, né? O que você produziu aqui, você mostrar para o mundo, né? Exatamente. Por exemplo, o ano passado, nós estivemos em Lisboa, né, Portugal, e lá a gente apresentou um trabalho que já é fruto da minha dissertação, né? Que legal! E esse trabalho foi premiado como o melhor trabalho do evento. Uau! Então, é um trabalho que ele avalia justamente a dinâmica de uma molécula na cultura do milho, né? Uma cultura importante, né, no Brasil, no cenário agrícola brasileiro. Então esse trabalho foi premiado nesse evento. E também nós apresentamos na Itália, né, na Colômbia, México, Ilhas Canárias, França, Espanha. Então eu não fui em todos esses países, né, mas assim, algumas pessoas do grupo sempre estavam levando o nome da UniOeste, de Marechal, do grupo de pesquisa, para o mundo todo. Também para a Holanda, né? A Holanda a gente foi também a fim de visitar uma universidade, né? Conhecer e fortalecer parcerias, né? Que o grupo tem parcerias hoje atualmente com Portugal, com Espanha, então agora com a Holanda também, né? Que bacana. A fim então sempre está criando esses laços e ampliando a possibilidade de alguém
ir para outro país e talvez até mesmo uma pessoa da Europa vir para o Brasil e ter toda essa questão bastante interessante, né? Que legal. E eu sempre digo, não é morar numa cidade pequena, é pensar grande. O fato de morarmos numa cidade pequena não significa que nós temos que pensar pequeno. Nós temos que pensar grande. Potencial todos temos. O que temos que fazer é correr atrás. Parabéns por correr atrás e representar tão lindamente nossa cidade, nossa Marechal. Muitas vezes as pessoas me perguntam, por que o Leader School Connection Teacher? Eu falo, porque nós temos muitas histórias de muitas pessoas aqui da nossa cidade, da nossa região, e que nós não sabemos, e que são inspiradoras e que nos motivam, né, a seguir, a correr, e são grandes talentos. Tenho certeza que ainda muitas coisas, grandes sonhos, Hélio, serão realizados. Desejo de coração que isso tudo seja uma constante na sua vida. Obrigado. Enfim, e aí, você trabalhou com hortaliças, mas você deu uma virada radical na sua vida. Você se mudou, de certa forma você está encerrando as atividades aqui. Por quê? Bom, então, digamos assim, agora mudando um pouco de assunto, né, do âmbito, digamos assim, da pesquisa e científico, mais para o lado da sua formação, e da atuação como, de certa forma, empreendedor, né, algo nesse sentido. Então, eu trabalhei 7 anos com a produção de hortaliças, né, foi um grande desafio, que eu comecei muito jovem, então eu tive que chegar a conversar com as pessoas responsáveis nos mercados, né, conseguir a colocação do produto, restaurantes e tudo mais. Então, assim, eu aprendi muita coisa. Até aproveitando, uma coisa que foi bastante importante, que quando eu entrei no grupo de pesquisa, né, do GESOMA, do GESOMA, que volta à parte mais científica, mas eu aprendi algo bastante interessante, que é a gestão. Que legal! Então, eu consegui aproveitar também esse conhecimento de gestão humana, de gestão, né, de organização e tudo mais, dentro do meu próprio negócio. Isso fez com que o negócio crescesse bastante nesses 7 anos, né? Agora, esse ano, então, que eu finalizei, eu encerrei esse negócio, porque agora estou partindo para um outro investimento, uma outra realidade, que é a produção de grãos, né, no estado do Maranhão. Isso, né, que é bem diferente. Uma realidade completamente diferente da nossa, Hélio. Como é que isso tudo aconteceu na sua vida? Na verdade, essa questão dessa mudança para o Maranhão e investimentos lá, aconteceu em função de uma ida do meu pai, né, que ele foi, há um tempo atrás, para o estado do Maranhão, e em função de alguns amigos, pessoas de lá que auxiliaram bastante na ida dele, né? Certo. Então ele viu que era um lugar bastante promissor e logo a gente foi para conhecer, né? Eu, meu irmão, minha mãe, e a nossa ideia é que nós trabalhamos juntos, né? Como família, com uma visão empreendedora e uma visão de negócio, obviamente. Porque isso é um grande desafio também, principalmente na atividade agrícola, quando normalmente é uma agricultura familiar, né? Exato. Não significa que seja em pequena escala, mas é a atuação da família, né, no negócio. E aí entra outro desafio bastante importante, que envolve gestão também, que é preciso saber, né, distinguir a relação familiar com a questão profissional. Então, mas sim, funciona muito bem, a gente se dá muito bem, né? Que legal, Hélio. Vejo com bons olhos aí o futuro nessa questão. Então, o fato de você ter estudado, porque muitas pessoas pensam assim, eu sempre digo, né, muitas pessoas, porque na verdade é o que eu vivo todos os dias. Eu convivo com muitas pessoas e elas sempre me perguntam, em sala de aula inclusive, por que estudar se eu vou trabalhar na terra? Por que necessidade de expandir, de crescer em termos, né, de científicos? Por que conhecer tudo isso, fazer um mestrado, um doutorado e trabalhar na terra? Eu vou deixar para você responder, Hélio. Bom, ótima pergunta, né? A gente entende que talvez algumas pessoas não vejam com bons olhos, né? Perguntam justamente, mas você vai fazer mestrado, doutorado, eventualmente um pós-doutorado, e você vai voltar a trabalhar na roça, né? Um termo mais é mais simples. Eu não queria usar, né? Eu vou trabalhar na terra, mas eu decidi trabalhar com a agricultura, com a pecuária, enfim. Mas é uma pergunta bastante interessante, porque o perfil do agricultor está sendo muito modificado nos últimos anos, né? Então, felizmente, né? Felizmente, né? Então, as pessoas têm mais acesso ao conhecimento, né? Já uma outra geração que está assumindo à frente das propriedades, né? Com uma maior formação, maior conhecimento. Então, a ideia é ter essa formação, né?
esse conhecimento ele nunca vai ser perdido, né, de forma alguma. E também deixar portas abertas, porque no futuro a gente pode sempre optar por outras opções além da agricultura, né? E então esse aspecto é bastante interessante. Outra coisa é que no dia a dia você vai estar sempre utilizando, né? A ideia é justamente focar nessa questão de gestão, de aplicar o conhecimento, né? Não necessariamente voltar para a agricultura para exercer o trabalho braçal, né? Mas sim o conhecimento intelectual, então a parte técnica, né? Parte maquinário. Parte administrativa, maquinário, com muitas tecnologias que vêm e que é bastante importante o conhecimento. É uma das áreas, o agronegócio é uma das áreas em maior ascensão hoje no mundo, né? Porque todos precisamos nos alimentar. Então é uma área, não vou discutir com quem é da área, mas enfim, eu sempre admiro e defendo muito porque nós vivemos numa região agrícola que tem muito a ser desenvolvida e eu fico muito feliz quando nós vemos profissionais como você, Hélio, que são bem-sucedidos e tantos outros, e tantos que nós traremos aqui ainda para contar para vocês, porque é justamente essa questão de se aperfeiçoar e fazer aquilo que se faz com mais qualidade, com mais conhecimento e aprofundar ainda mais, é muito importante. Enfim, Hélio, e para o futuro, quais os seus planos? Bom, então os planos aí, existem planos a curto, médio e longo prazo, né? Agora, então, finalizando o mestrado, já inicio com o doutorado, né? Então tem toda a parte, tem disciplinas que vão ser feitas, tem a parte de experimentação, né? A possibilidade de ir para a Alemanha. E também, paralelo a isso, dar continuidade às atividades, né? Da produção de soja, milho e grãos, né? E também, eventualmente, mais a longo prazo, um pós-doutorado, que inclusive pode ser feito por meio da Unioeste ou outra universidade, em parceria com universidades internacionais. Que bacana, Hélio, que legal, que sonho. E desejo que tudo isso aconteça na sua vida. Obrigado. E para quem está entrando nessa jornada agora, Hélio, qual o seu recado? O que você diria para essas pessoas que estão nos assistindo e que gostariam de entrar, né, nessa questão da agronomia? Você comentou no início, mas que mensagem você deixaria a essas pessoas? Bom, eu acho que a grande mensagem é que a gente tem que ter muita paixão por aquilo que a gente faz, né? Em todos os aspectos. Então, assim, se você quer ter o seu próprio negócio, você tem que ter a noção que você vai ter que se dedicar muito a isso. Muito mais, de corpo e alma, muito mais do que se fosse um colaborador, né, dessa empresa. Se você quer entrar para o mundo da agronomia, tem muitas opções, é um curso que tem uma amplitude muito grande de atuação, mas de todas as formas tem que ter uma dedicação muito grande. Quando você parte para o mundo da agronomia, são seres vivos, então você não tem final de semana, não importa se é de dia ou se é à noite, se está chovendo ou se está quente, ou se tem sol ou não tem. Então é uma dedicação grande. Então eu acho que assim, o maior recado é isso. Aquilo que você optar por fazer, tem que fazer com bastante amor, né? Tem que se dedicar, e persistência, né? E nunca desistir. Sempre vão ter pessoas que vão falar que não vai dar certo, mas a gente faz dar certo, né? Exatamente, a gente faz dar certo, isso mesmo. Que legal, Hélio. Mais alguns recadinhos para vocês. A Simone Della Torre, parabéns, Hélio, sempre dedicado, orgulho de toda a família. A Ana Dreyer, trazendo informação e variedades com muita qualidade. Obrigada, Ana, querida. Estivemos aqui com a Manu, com o Murilo e com a Isa, outra, né, 2 semanas atrás, foi incrível. Douglas, parabéns, Hélio, pelo seu empenho e dedicação aos estudos e pesquisa. E o Elias Abraão, parabéns pelo excelente programa, ótimas informações. Obrigada, Elias, obrigada mesmo. Que bom, né, poder contar com o carinho dessas pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo. Então, nós já temos o nome da pessoa que foi sorteada. Porque em todos os nossos programas, Hélio, nós fazemos o sorteio, né? E a pessoa que foi sorteada hoje é a Priscila Miller. A Priscila Miller pode passar na Líder School não, né? Vai passar na Berta Joias para retirar o seu brinde. A partir de amanhã estará lá reservado para você.
com muito carinho pela equipe Berta Joias. Enfim, mais algumas considerações, Hélio, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Não, acredito que já consegui passar bastante coisa, né, compartilhar com o pessoal. Só queria agradecer a oportunidade, dizer que para mim é uma honra estar participando aqui contigo e que sou muito grato, né, por todo o apoio que sempre teve comigo, sempre, né, auxiliando em vários aspectos. E agradecer mesmo por isso, pela oportunidade. Eu é que agradeço. A Leader School agradece, nós agradecemos poder ter compartilhado a sua experiência, que é muito positiva e muito enriquecedora. Muito obrigada, Hélio. Thank you so much. Em respeito, então, no nosso convidado, mas lembrando, então, Priscila, seu brinde já está reservado, é só passar na Berta Joias amanhã. Priscila Miller. Agradecemos então aos nossos parceiros Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Berta Joias Relógios e Ótica e em especial a você que nos acompanhou aqui pela página Piccolo Esporte Notícia, pelo canal 4 do Paraná Mídias, pela grade de programação da Opção Telecom e Domus Telecom. O Leader School Connection fica por aqui, mas terça-feira que vem estarei novamente às 19h30 com um convidado, uma convidada muito especial. Nos aguardem. See you. Thank you so much. Obrigada.